Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 5 horas da tarde, a gente está aqui para fazer a nossa reflexão. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre, não é, aquelas pessoas que gostam de forçar a barra, vamos se dizer assim, para que a gente se converta, né? Para que a gente siga uma religião, para que a gente viva muitas vezes da forma que a própria pessoa não vive, não é? Quem nunca se deparou com pessoas assim? Pessoas que vivem na caminhada, mas que vivem forçando a barra para que você vá também, para que você se converta, não é? Que se você não se converter, você vai para o inferno quando você morrer, que Deus vai abrir a cova para você cair lá dentro, que a gente sabe que a gente vai cair na cova a qualquer momento, né? Então, nós precisamos discernir essas pessoas. A gente precisa observar quem é que está nos aconselhando a tal coisa. A gente precisa entender uma coisa. Todos nós temos o livre-arbítrio para seguir o certo e o errado. A partir do momento do pecado de Adão e Eva, Deus deixou dito que eles seriam conhecedores do bem e do mal, né? Incluía nós. Nós somos descendência de Adão e Eva, né? Eles foram os nossos primeiros pais. Então, nós sabemos o caminho certo e o caminho errado. A gente segue aquele que a gente quiser. Muitas vezes a gente sabe que está indo no caminho errado e a gente continua indo. Por quê? Porque a gente quer. Porque o nosso coração quer, né? Então, a gente não pode forçar a barra para ninguém ir a uma igreja, para ninguém se converter, não é? A gente precisa entender que as pessoas vão no tempo delas. Elas serão tocadas, nem que seja pela dor. Vai acontecer, vai, porque eu fui pela dor, você foi pela dor, muito difícil alguém ir por amor. Não é? A não ser aquelas pessoas que são raiz, que já nasceram dentro da igreja, que foram dando sequência, a família foi nascendo e foi levando e tudo bem. Mas as pessoas que não são raiz, nunca, nesse Brasil de meu Deus, que eu encontrei uma pessoa que disse: eu fui me converter no amor. Tava tudo bem na minha vida, e eu fui porque eu quis. Fui convidada por alguém e eu fui porque eu quis. Não, a gente vai na dor. A gente vai por uma perda, a gente vai por um luto, a gente vai, não é? Por uma doença, principalmente por uma doença, a gente vai, não é? Então, não adianta forçar a barra com um filho para ele se converter, para o marido se converter. Não adianta. Eles têm o tempo deles. Você tem que focar em você, eu tenho que focar em mim. Eu tenho que querer essa conversão para mim. Então, se eu encontrei, mesmo que tenha sido na dor, o caminho de Jesus, a mudança de vida, vamos dizer assim, as pessoas que estão do meu lado, elas vão reconhecer, elas vão começar a ver a minha mudança, né? A gente começa a gerar frutos a partir daí. E aí as pessoas começam a querer conhecer esse Deus. Eu também quero conhecer esse Deus, entendeu? Maria mudou muito. Maria era uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Ela mudou, né? Mas eu fui no dia que eu senti no coração o desejo de ir. Eu não posso forçar um filho a rezar um terço. Eu não posso estar colocando na cabeça do meu filho que se ele não rezar um terço, ele vai para o inferno. Eu não posso colocar no coração de um filho, no coração principalmente de um marido, que se ele não for à igreja comigo, ele vai para o inferno, né? Deus vai abrir a cova e ele vai cair dentro. Vivinho da Silva, né? Eu não posso fazer isso.
a gente converte as pessoas no amor, na paciência, né? A gente vai tentar, sim, conversar, a gente vai tentar mostrar. A pessoa não quer ir à igreja, você começa a convidar para levar você. Se a pessoa tem um carro, tu vai me levar, tu vem me buscar, né? Com jeito, você vai conquistando o coração daquela pessoa. Por quê? Porque antes de você conhecer esse Deus, de você frequentar a missa, a igreja, um grupo de oração, sei lá, você era uma pessoa arrogante com ele, você era uma pessoa ignorante, no caso do marido, no caso dos filhos também. Mas você passou a conhecer a vontade de Deus na sua vida e você começou a mudar com eles. E eles também querem conhecer de onde saiu essa mudança. E chega um belo dia que eles vão de boa. Chega um belo dia que um filho seu vai dizer: maninha, eu quero fazer a crisma, maninha, eu quero fazer... Eu não falo nem a primeira comunhão, que a primeira comunhão a gente ainda domina. Mas a crisma, que já é com 16 anos, mãe, eu quero fazer a crisma, mãe, eu quero fazer uma EJC. Né? Uma EJC que é um encontro de jovem com Cristo. Né? Eu quero fazer. Né? E você, às vezes, você diz: nossa, essa criatura não queria saber nem de missa, não queria saber de rezar texto, de nada, de repente. Por quê? Porque viu o seu exemplo. Você não forçou a barra, você não ficou dizendo que se você não rezar, você vai para o inferno. Isso não é correção. Não é? Isso assusta o jovem, isso assusta o marido, isso assusta a esposa. Às vezes o marido ele é evangelizado e a esposa não. Né? Ele é evangelizado, a esposa não. Então, se ele fica ali no pé, você tem que ir comigo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vai dar confusão, vai dar briga, né? Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que deixar as pessoas livres para escolher o que elas querem, né? Existem consequências dos dois lados. Existe a minha escolha para o mundo, eu vou ter consequências pesadas, né? E existe a minha escolha para o céu, eu vou ter consequências maravilhosas. As consequências se eu escolher o caminho do céu. É simples assim, não force a barra com os seus, nem com amigos, nem com ninguém. Amém? Um bom dia não, um bom final de tarde aí de sábado para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!